Irmãos, vamos abrir as Bíblias em Lucas capítulo 12, versículo 8. Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 8. Vamos ler o versículo 8 e o versículo 9. Diz assim, ó: E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem, Jesus, o confessará diante dos anjos de Deus. Está escrito isso na sua Bíblia? Está? Versículo 9. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de quem? De Deus. Amém? Aqui o Senhor Jesus, é Ele quem está falando, Ele diz que aquele que confessá-lo diante de quem? Dos homens. O texto não diz diante de Deus, fala diante dos homens. Ele vai confessar essa pessoa diante de quem? Dos anjos de Deus. Mas aquela pessoa que o negar diante dos homens, ele também o negará diante de quem? Dos anjos. Mais ou menos assim, ó. Eu não sei quem é. Eu não conheço. Ah, pastor, ele não conhece a todos? Sim, mas não reconhece como seus. Deixa eu citar para vocês duas passagens bíblicas. Em Mateus 25, irmãos, quando fala da parábola das 10 virgens, eu já preguei aqui para vocês, fala de 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Se elas eram virgens, é porque todas foram purificadas, receberam um novo espírito, nasceram de novo, a lâmpada, com o azeite, que é o Espírito Santo, para começar a caminhada cristã para se encontrar com Cristo. A metade delas, a Bíblia diz que 5 eram nécias, imprudentes, loucas, porque não mantiveram uma caminhada cristã, irmãos, correta, até se encontrar com o Senhor. Quando Jesus veio, o noivo veio, as que permaneceram firmes e fiéis até o fim, entraram com ele para as bodas. Mas as outras, irmãos, não entraram, chegaram atrasadas, bateram na porta e disse: abre-nos a porta. E o que o noivo disse? Eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Mas elas não faziam parte da igreja? Elas não foram purificadas? Não nasceram de novo? Não receberam o Espírito Santo? Sim, mas não mantiveram a caminhada com Deus até o fim. Cristo não os reconhece. Em João 10, 27, Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Preste atenção. Ele fala as minhas ovelhas. O que quer dizer isso? Imagine um grande curral. Você sabe o que é um curral, né, irmãos? Um grande curral comunitário, onde vários pastores vinham e colocavam as suas ovelhas para quê? Para dormir à noite, para ficarem ali, certo? No outro dia de manhã, o pastor chegava na porta do curral e falava, chamava o quê? As suas ovelhas. E as ovelhas reconhecem a voz do pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Nesse mundo, quando Jesus fala, tem aqueles que atendem, que obedecem a palavra. Esses são o quê? Ovelhas dele. Há outras pessoas no mundo que ouvem, mas não reconhecem a ele, como pastor e senhor das suas vidas, não atendem, não obedecem. Aqueles que ouvem a voz do pastor, o que Jesus diz? As minhas, entre tantas que existem, as minhas ovelhas, ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Olha que interessante. Então, irmãos, agora vamos analisar o texto. Jesus, ele traz à tona aqui os anjos de Deus. E ele diz que só confessará diante dos anjos de Deus
aquela pessoa que diante dos homens confessa a Ele. Amém? Pastor, e o que vem a ser essa confissão diante dos homens? Por exemplo, irmãos, eu estou diante de pessoas aqui, não estou? Eu estou mostrando que eu creio em Cristo, sirvo a Ele, falo sobre Ele, sim ou não? Dentro da igreja é fácil, né, gente? Não é mole? É. Mas quando eu vou, por exemplo, na academia, há homens ali, eu também tenho que continuar confessando a quem? A Cristo, dizendo, ó, eu sou de Jesus, viu, ó. Eu sou de Jesus. É assim? Não, é com a minha conduta, com o meu comportamento, sem falar nada. As pessoas vão olhar, não, esse cara aí é diferente. Ele não é qualquer homem. Há alguma coisa que é diferente. Talvez as pessoas não se liguem na hora. Como o pessoal daqui já me conhece, alguém pode perguntar, vem cá, quem é esse cara? Ele é meio diferente. Ele é o pastor da igreja aí do lado. Amém? Aonde eu posso confessar, irmãos, Cristo diante dos homens? Em qualquer lugar. Por exemplo, aqui na frente nós temos a funerária. Às vezes concentra um monte de gente. O meu comportamento diante das pessoas que estão ali velando o familiar. Ou quando eu vou num banco, como esses dias, irmãos, eu fui no banco para fazer um depósito na conta da igreja. Eu cheguei lá e depositei. Aí o valor que eu fui para depositar. Quando eu voltei no carro, eu encontrei ali um valor no carro. Eu estranhei, mas que valor é esse? Pensei, do que pode ser? Disse, mas só pode ser do depósito que eu ia fazer? Será que a moça não contou direito? Eu peguei o valor, fui lá no caixa e perguntei para a moça, moça, eu queria ver se não vai faltar R$ 200 aí no teu caixa. Ela me olhou assim, na hora ela fechou o caixa, irmãos, e começou a fazer o caixa. E foi fazendo, e foi fazendo, e foi fazendo, e contou moedinha por moedinha e tal. No final de tudo faltou quanto? R$ 200. Ela olhou assim surpresa, porque qualquer outro faria o quê, irmãos? Ela ficou surpresa. Agora, toda vez que eu vou lá depositar as ofertas aqui da igreja, na conta da igreja, ela chega e diz assim, eu te conheço sim, me conhece. Ah, contigo dá para contar o dinheiro tranquilo, né? Porque se a gente errar, tu traz de volta. Bom testemunho. E ela sabe que eu sou da igreja. Eu podia ter tido uma atitude, o que é? Ter dado uma de esperto. O pessoal não prega aí fora que o mundo é dos espertos. Eu não sou esperto, eu sou filho de Deus, irmãos. As pessoas podem me chamar de bobo lá, mas Deus não. Amém? Nós podemos confessar a Deus, irmãos, diante dos homens em qualquer lugar em que estejamos. Com palavras ou com comportamento. Ou podemos também o que é? Negá-lo com as nossas palavras e com o nosso comportamento. Quem está compreendendo? Se nós o confessarmos, o que acontece? Ele nos confessa diante dos anjos. Se nós o negarmos, ele também o que é? Eu não sei quem é. Pastor, por que o senhor está falando isso? Você já ouviu falar de uma expressão, mas nós, os tradicionais, não gostam muito dela, mas os pentecostais gostam. Batalha espiritual. Ela existe? Ela é real? Ela é real. Ela é real, irmãos. Toda vez que entramos em oração, entramos em uma batalha espiritual. E nessa batalha espiritual, irmãos, estão os anjos. Tanto os anjos de Deus, quanto os anjos do diabo. Eu sei que é dado a eles o nome de demônios, mas o próprio Senhor Jesus diz que o lago de fogo foi preparado para o diabo e os seus anjos. Eles são chamados ainda de anjos. Só que anjos o que é? Caídos. Nós também os chamamos de demônios. Há essa batalha. Estão entendendo? Desses demônios que se levantam contra nós. Mas a palavra de Deus aqui nos apresenta quem?
os anjos. A Bíblia mostra 4 tipos de seres celestiais, irmãos. Os serafins, os querubins, arcanjo e anjos. Você viu que eu falei arcanjo no singular? A Bíblia só fala de um arcanjo, nunca de 2, 3, 4 ou 5, nunca usa a palavra no plural. É geralmente o arcanjo Miguel, um só. Se tem mais, eu não sei. A Bíblia fala de um só, certo? A Bíblia fala dos serafins, que são aqueles seres que têm 6 asas, com duas ele voa, 2 ele cobre o corpo, e com 2 ele cobre o quê? O rosto, e tem olhos sobre todo o seu corpo, e eles ficam diante do trono de Deus, dia e noite, declarando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Os serafins só fazem isso, adoração a Deus a todo instante. Depois tem os querubins, a Bíblia fala dos querubins. A Bíblia mostra que lá no jardim do Éden, para guardar a árvore da vida, para que nenhum homem coma, porque ela dá vida eterna, e nós a comeremos na Nova Jerusalém, há querubins que estão guardando o quê? Aquela árvore. Amém? A Bíblia fala da Arca da Aliança, que tem 2 querubins em cima dela, com as suas asas esticadas, que tocam uma na outra. Só que nós não temos mais a Arca da Aliança. Amém? E a palavra diz que nós não devemos falar dela, nem procurá-la, porque nós não haveríamos mais. Tem umas igrejas aí que ficam com a Arca da Aliança para cima e para baixo. Eu acho que eles não leem a Bíblia, gente. Se eles lerem Jeremias 3, 15 e 16, eles nunca mais vão andar com a arca para cima e para baixo, porque a arca só surgirá na Nova Jerusalém. Amém? Essa é uma conversa para o outro lado, deixa para lá. Ali em cima da arca do propiciatório tem os querubins com as asas. Amém? Como eu falei, a Bíblia fala do arcanjo, em Daniel fala de arcanjo Miguel. Amém? Lá em Judas, na carta de Judas, fala de Miguel contendendo com Satanás, o arcanjo. Lá em Apocalipse capítulo 12, novamente é falado sobre o arcanjo Miguel, quando Miguel e os seus anjos fizeram guerra contra o dragão e os seus anjos e os venceram. Amém? E existe os anjos, que é o que nós vamos falar hoje. Amém? Os anjos de Deus. Uma coisa interessante sobre os anjos, irmãos, que na Bíblia, geralmente, eles aparecem em forma humana. E eles não têm o quê? Asas. Você nunca vai ler na Bíblia anjos com asas. Os querubins têm, os serafins têm, mas os anjos? Então aquela canção que diz assim, ó, tem anjos voando neste lugar, já sinto o vento das asas. Essa canção está errada. Não é uma canção perfeitamente de acordo com o que é? Com as escrituras. Porque os anjos, quando aparecem na Bíblia, eles aparecem na forma humana. Tanto lá em Sodoma e Gomorra, quando eles vão até a casa de Ló, quando eles aparecem para Abraão, quando eles aparecem para Gideão, quando o anjo Gabriel, o mais famoso de todos, amém, aparece a Daniel no capítulo 9, e também a Maria e a José no capítulo 1 e 2 de Lucas. Ali nós vemos eles na forma humana. Há até uma, como eu posso dizer, a palavra, uma orientação para a igreja primitiva, irmãos, que eles deveriam praticar a hospitalidade, porque alguns, sem saberem, hospedaram o que? Anjos. Mas por que sem saberem? Porque eles surgiam na forma o que? Humana. Quem entendeu? Ah, eles não vêm com asas e uma auréola, pastor? Não. Isso é Bíblia, viu, gente? Não é história de fábula, conto de fadas, é
Amém? Bacana sabermos desses anjos, mas nós temos que aprender uma coisa, irmãos. Esses anjos só tomam conhecimento a nosso respeito se nós estamos confessando a Jesus diante dos homens. Se os anjos chegarem e perguntarem para alguém que não confessa a Cristo, e aquele lá quem é? Jesus vai dizer o quê? Não sei quem é, não conheço. Amém? E aqui nós vamos aprender uma coisa. Os anjos de Deus protegem todos os seres humanos? Não. E isso vai ficar muito claro para vocês hoje. Eles não protegem todos os seres humanos. Amém? Mas apenas a um grupo específico. Todos podem vir a ter a proteção deles? Podem. Se aprenderem a confessar Jesus diante dos homens. E confessar a Jesus não é dizer, eu tenho Jesus, eu creio em Jesus. É procedimento, comportamento, o modo de viver. Até aqui tranquilo? Então vamos lá. Romanos capítulo 10. Diz assim, ó, mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Versículo 9. A saber, se com a tua boca o quê? Confessares ao Senhor Jesus. Vamos parar. Vamos prestar atenção. O texto fala no 10, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus. Só que para eu confessar, eu tenho que ter a palavra junto de mim, na minha boca e no meu coração. Só que para eu ter a palavra, eu tenho que ouvir a pregação. Olha o versículo 9. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Por que eu tenho a palavra junto na boca e no coração? Esta é a palavra da fé que pregamos. Para eu ter a palavra, eu tenho que ouvir a pregação. Aí você pega aquele grupo de pessoas que não gosta de vir na igreja, que não gosta de pregação. Eles têm a palavra junto na boca e no coração, então eles não podem confessar a Cristo. De fato. Eles podem dizer que creem, eles podem até ter uma fé, mas é uma fé mental, eles chamam de pensamento positivo, de esperança, mas não é a fé bíblica. Olha o versículo 17 aí. Nós lemos o 10, olha o 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. A fé bíblica, aquela que opera o poder de Deus, ela vem por ouvir a palavra, a pregação da palavra. A tradução atualizada, ela chega a dizer assim, ó, ora, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela pregação da palavra de Cristo. A tradução atualizada é um pouco mais ampliada nesse versículo. E aqui Paulo no versículo 9, no versículo 8, ele diz o que, irmãos? Esta palavra que está junto é a palavra da fé que nos é o que? Pregada, certo? O versículo 9, portanto, a saber, se é condição, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, ou Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, consequência, serás salvo. Irmãos, para eu confessar a Cristo, eu tenho que ouvir a pregação da palavra, do Evangelho. Eu ouvi, eu aprendi algo. Se eu aprendi, irmãos, eu tenho que pôr em quê? Em prática. E a primeira prática de um cristão, irmãos, não é tomar posse da cura, da libertação e prosperidade. É reconhecer o senhorio de Cristo sobre si. Muita gente quer o Cristo Salvador, quando primeiro tem que tê-lo como Senhor, porque o Salvador é uma consequência de nós tê-lo como Senhor. Olhe bem o texto. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor
e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, consequência, serás salvo. O Cristo Salvador é consequência de eu tê-lo como Senhor. E o que significa tê-lo como Senhor? Ele é o Senhor da minha vida. É Ele que tem o domínio, o governo sobre o quê? A minha vida. Amém? Alguém aí fora chega para mim, alguém que não sabe que eu sou pastor, e diz: ô Anderson, vamos fazer tal coisa. Só que aquela tal coisa que ele quer que eu faça vai contra a palavra. Eu chego e digo: ó, eu não quero fazer. Ô cara, vamos fazer, qual é o problema? Faz. Eu não quero fazer. Tá, mas por que tu não quer fazer? Porque eu creio na palavra de Deus e ela diz que é errado e eu não vou o quê? Fazer. Eu estou confessando a palavra de Deus para aquela pessoa. Amém? Eu tentei não ser grosseiro, nem estúpido, e nem ir direto ao quê? Ao ponto dizendo por causa da palavra. Para não criar na pessoa um pensamento de que eu sou fanático. Eu creio na palavra até o fim, irmãos. Mas eu não preciso mostrar isso através de um fanatismo. Eu tenho que saber lidar com o meio em que eu estou convivendo. Amém? A Bíblia diz que o sábio sabe o tempo e o modo de fazer as coisas. Tem a hora certa e a maneira certa. Tem gente que quer enfiar Jesus goela abaixo em todo mundo. Nem foi perguntado, mas está dando opinião. Ó, é errado. Bem feito se alguém perguntar, mas vem cá, alguém te perguntou opinião? Tem crente que quer se meter em tudo que os outros fazem, irmãos. Vai com calma. Sabedoria. Tudo tem o tempo certo e a maneira certa. Diga graças a Deus. Agora não mexe com um crente quando você quer uma opinião dele. Você vai o quê? Você vai ouvir. Você perguntou. Pastor, o que o senhor acha? Vamos para a Bíblia, porque o que eu acho não importa. Importa o que está escrito. Aí vamos lá. Amém? Naquele momento em que eu, diante de uma proposta de fazer algo que para aquelas pessoas não é errado, eu chego e digo: não, eu estou confessando a quem? A Cristo. Amém? Até aqui tranquilo? Qual é a consequência de eu confessar a Cristo, o senhorio de Cristo sobre a minha vida, tanto com palavras quanto com comportamento? Qual é o resultado? Serás o quê? Salvo. Pegou a palavra salvo? Pegou? Vamos em Hebreus capítulo 1. Versículo 13. Entenderam o que é confessar a Cristo, irmãos? Entenderam? É confessar o senhorio, o governo dele sobre as nossas vidas. O cristão, irmãos, ele não toma decisões sem antes consultar a quem? A Cristo. Ele ora, irmãos. Não tem aquele negócio, eu vou fazendo por conta e Deus que vai atrás resolvendo os furos que eu deixo. Nada disso, ele vai aonde? À frente. Amém? Quando eu faço isso é porque eu sou salvo, eu sou convertido, eu estou vivendo a vida cristã como tem que ser. Aqui no capítulo 1 de Hebreus, irmãos, do 1 até todo o capítulo, na verdade, o contexto fala do Senhor Jesus Cristo sendo exaltado. Amém? Lá no 13, o escritor diz assim, ó: e a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha destra, à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés? Foi feita uma pergunta. A qual dos anjos Deus disse: assenta-te à minha direita? A nenhum. A quem que foi dado assentar-se à direita do Pai? Jesus. E aqui nós temos um ensinamento já. Preste atenção. Qual é a função daquele que está sentado à direita do Pai? Jesus, ele fala. Ele está à direita do Pai como nosso
advogado defendendo a nossa causa, e ele está à direita do Pai como nosso intercessor, o sumo sacerdote, que intercede diante do Pai de dia e de noite. Eu pergunto, o lugar de intercessor ao lado do Pai foi dado a algum anjo? E por que tem gente fazendo orações a anjos para que os anjos falem com Deus? A quem foi dado esse cargo, irmãos? A Jesus e não a anjo algum. Não foi dado a nenhum anjo o direito de se assentar à direita do Pai e ser o intercessor entre os homens e o Pai, a não ser a quem? A Jesus. Não se ora a anjos, irmãos. Isso se chama angiolatria, adoração aos anjos. É uma forma de idolatria, é pecado. Ó, Santo Arcanjo Miguel, cai fora, meu amigo. É problema para você, é pecado, é idolatria. Você está arrumando sarna para se coçar. Amém? É interessante isso. Às vezes as pessoas não entendem. Ah, mas tem gente que faz. Tem gente que faz baseado em quê? Não sei. E sai imitando. Não, vamos para a palavra. Diga graças a Deus. Nós não temos que nos comunicar com quem? Com os anjos. Aí o 14 vai explicar qual é a função dos anjos. 14. Não são porventura todos eles, os anjos, espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar o quê? Lembra de Romanos 8, 9? Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás? E aqui o texto diz que os anjos são enviados para servir a favor dos que hão de herdar o quê? Agora vamos entender, irmãos. Os anjos são enviados para todos? Não, só para os salvos. E quem é que é uma pessoa salva? Aquele que na vida confessa a Cristo como Senhor, tem o senhorio de Cristo. Faz isso uma vez na vida ou dia a dia diante dos homens. Amém? Agora vamos prestar atenção. Olha o versículo 14. Não são porventura todos eles, os anjos, espíritos o quê? Ministradores. Que os anjos são espíritos, nós sabemos. Eles são espíritos. Assumem forma humana? Assumam, mas são espíritos. Mas são espíritos o quê? Ministradores. A palavra ministradores aqui vem da palavra grega litúrgicos, que significa alguém que presta serviço a alguém. Amém? É isso que significa a palavra litúrgicos. Alguém que presta serviço. Os anjos de Deus são prestadores de quê? De serviço. Amém, irmãos? Olha o texto. Não são porventura todos eles ministradores? Agora olha, enviados. A pergunta é, quem os envia? Quem é que, se nós o confessarmos diante dos homens, nos confessa diante dos anjos? É Jesus. Enviados por Jesus ou por Deus, com qual finalidade? Para servir. E aqui você tem que cuidar cada palavra. Para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Sim ou não? Não, eu disse para cuidar cada palavra. É a favor. Se eu ponho alguém para servir fulano, fulano pode dar ordens a quem o serve. Ele pode chegar para o anjo e dizer, faz isso, faz aquilo. Agora o texto diz que os anjos são enviados para servir a favor. Irmãos, a quem nós oramos? A Deus. Eu vou dar um exemplo. Surgiu um problema, uma batalha na vida. Eu entro na presença de Deus em oração. Pai, eu venho em tua presença agora em nome de Jesus Cristo.
está acontecendo isso, e eu me levanto contra o mal agora. Entrei no que é? Na batalha espiritual. E eu estou batalhando contra o mal. Só que o Pai a quem eu estou orando, o meu intercessor que está à direita dele diz: Pai, esse daí é meu. Jesus já chega para o anjo e diz: vai lá e o que é? E ajuda. Eu não falei com o anjo, eu não pedi o anjo, eu estou na batalha e o anjo vem junto comigo, a meu favor. Eu não peço nada para ele, eu não oro a ele, mas ele vem junto no que é? Na batalha. Quem está entendendo? Eu posso dar um testemunho que aconteceu comigo? Foi final de 2013, início de 2004, eu não consigo me lembrar bem ali, sei que era verão de 2003 para 2004. Eu era obreiro na época, ainda militar, eu estava na igreja, pastor na época era o pastor Freitas, lá em Bagé. Eu estava lá para atender as pessoas que chegassem. E chegou um senhor, perto de uns 60 anos de idade, e ele tinha bebido, porque dava para sentir o que é? O cheiro. E ele chegou desesperado. Ele era um pai de santo, ele me contou isso. Ele quebrou todo o congar que ele tinha dos espíritos lá que ele servia, amém? Abandonou, mas se a pessoa não busca Cristo, os bichos não o quê? Não abandonam, amém? A pessoa precisa buscar a Cristo. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bom, e ele estava sendo oprimido por aqueles demônios, irmãos. E ele chegou lá, e eu lembro que ele disse assim: gurizinho, por favor, me ajuda. Amém? E eu disse para ele: vamos lá na frente do altar. E fomos até a frente do altar. Eu recebi ele na porta da igreja, fomos até lá. Quando eu comecei a orar por ele, eu vi que o que ele precisava era de libertação. Quando eu comecei a orar por ele, ele abriu os olhos e virou os olhos, ficou só o branco. Manifestou com o demônio, automaticamente manifestou. E na hora eu perguntei: demônio, qual é o teu nome? E eu lembro direitinho até hoje: Ogum Megê das Almas. E ali eu comecei a fazer o trabalho de libertação. Eu entrei na batalha o quê? Espiritual, usando a autoridade do nome de Jesus, desfazendo o mal que estava onde? Na vida daquele homem. E eu estava fazendo, de repente, aquele homem todo torto, manifestado, né? Ele começou a fazer assim, ó. E fazer assim. E sabe quando uma pessoa começa a ver algo e fica com uma cara de pavor, de medo? O semblante da pessoa, no caso o demônio ali manifestado, começou a ficar assim. E eu olhei, percebi, eu disse: demônio, o que tu está olhando? E ele disse assim, ó: a tua legião chegou aí. Aí na hora, né, eu tinha 21 anos de idade, era obreiro, não tinha conhecimento da palavra que eu tenho hoje. Quando ele disse aquilo, a primeira coisa que me veio é dizer: está amarrado, legião. Por quê? Porque na Bíblia, geralmente, nós associamos a palavra legião a quem? Aos demônios. Só que legião nada mais é que uma nomenclatura militar. Por exemplo, na época eu servia no 3º regimento. O que é um regimento? É um grupamento formado por 4 esquadrões que tem os seus pelotões. Dentro desse regimento era do pelotão de operações especiais, o Pelopes. Então eu fazia parte daquele grupamento. O que é uma legião? É um grupamento de 6.000 homens do exército romano. Você nunca ouviu falar das legiões romanas? Você já ouviu falar da expressão falanges? Também associam a quê? A demônios, só que também é o nome de um grupamento do exército romano, falanges. Um exército, uma legião romana tinha 6.000 soldados. Quando ele falou aquilo, automaticamente o meu pensamento foi assim, ó. Eu vou dizer: está amarrado, que negócio é esse que chegou a minha legião? Só que quando eu fui fazer isso, eu perguntei: o que tu está dizendo, demônio? Ele disse assim, ó: os teus anjos chegaram. Opa, aí eu me lembrei de um versículo.
Lembra quando Jesus foi preso no Getsêmani? Pedro não pegou a espada, não cortou a orelha do servo do sacerdote? Jesus pega a orelha, cura ele, restaura a orelha, manda Pedro guardar a espada e diz assim, ó: Pedro, se eu quisesse, eu rogaria ao Pai e ele me daria 12 legiões de anjos. Aí olha o que eu descobri, eu tenho o que à minha disposição? Uma legião de anjos. Meu amigo, aí na hora daquela batalha ali, eu fiquei com o peito estufado, gente. 6.000 anjos à minha disposição. Irmãos, aquilo ali foi uma experiência que só aconteceu uma vez, nunca mais depois. E eu nem me preocupo em querer que isso aconteça de novo. Nem quero. Não é necessário. É bom saber que tem todos esses anjos? É bom. Mas mesmo que eu não ficasse sabendo, o dia que eu tomasse conhecimento dessa palavra, como você está tendo conhecimento hoje, amém? Você saberia que toda vez que você se coloca numa batalha espiritual contra o mal, os anjos de Deus são enviados a servir a teu favor. Com conhecimento espiritual ou não. Repito, aquilo foi uma experiência que eu tive. Muito interessante. Amém? Na época eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Mas me ajudou. Diga graças a Deus. Não é bom saber disso? Diga glória a Deus. Irmãos, os anjos de Deus então são enviados para servir, para trabalhar a nosso favor. A favor dos que hão de herdar a salvação. E eu repito, você vai falar com o anjo? Você vai pedir alguma coisa para ele? Não, irmãos. Você ora a Deus, você combate o mal. A única coisa que você tem que se preocupar é estar confessando a Cristo diante dos homens, com palavras e com comportamento. Está claro para vocês? Amém? É bom ou não é bom saber que os anjos de Deus estão conosco nessa batalha? Eles estão. Vamos lá para Salmos 103, nós já vamos terminar. Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Vamos entender isso daqui? Diz o texto: bendizei ao Senhor quem? Anjos seus. Esses seus aqui se refere a quem? Ao Senhor. Esses anjos bendizem ao Senhor. E eles são o quê? Magníficos em poder. O que é algo magnífico? Surpreendente. Os anjos de Deus têm muito o quê? Poder, irmãos. Muito poder. Amém? Muito poder. E deixa eu dar 2 exemplos para vocês. Até 3. Primeiro exemplo, irmãos. Primeiro exemplo. Em 2 Reis, capítulo 6, a partir do 8, o Eliseu e o Geazi estão acampados. O rei da Síria manda que o exército sírio cerque eles e os tragam prisioneiros para a Síria. De madrugada, os soldados sírios vêm e cercam eles. Se colocam ao redor deles. De manhã cedo, quando o auxiliar do Eliseu sai da tenda, sei lá o que ele vai fazer, o café da manhã, não sei. Quando ele sai e olha o lugar onde eles estão, está o quê? Cercado de um exército enorme. Ele volta correndo para a tenda e diz: ai, meu senhor, que faremos? Apavorado. O Eliseu sai para fora, bem de boa, e diz assim, ó: não temas, Geazi, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. O Geazi olhou para aquilo ali, o Senhor, vai lá lavar o rosto, tira as ramelas, né, escova os dentes, acorda.
Olha aqui, Senhor. O Eliseu faz uma oração: Senhor, eu peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E Deus abre os olhos espirituais de Geazi e ele vê ao redor daquele exército carros e cavalos de fogo. O monte estava cheio de quê? De anjos. Por isso o Eliseu disse: mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Quando o exército sírio desceu para prendê-los, o Eliseu simplesmente orou a Deus: Senhor, peço-te que lhes fira eles de cegueira. Olhe bem, Eliseu não falou com os anjos. Falou com quem? Amém? Interessante. Ele não deu ordem aos anjos. E quando o exército desceu, vieram os anjos e tornaram todos daquele exército que é cegos. Cegou a todos, automaticamente. Porque eles são magníficos em quê? Em poder. Interessante, né? Uma outra passagem, irmãos, é quando o rei Senaqueribe, o imperador assírio, e foi um grande imperador, poderosíssimo, irmãos. Ele resolve fazer guerra contra Judá. E Judá era pequenininha, não tinha condições de batalha. E ele vem em Jerusalém e manda que seja trazida, irmãos, a carta de afronta contra Ezequias, o povo, e contra Deus. E ele lê ao ouvido de todo o povo. O que o Ezequias faz? Ele e o profeta Isaías pegam aquela carta, entram no templo e apresentam a Deus a carta de afronta. E o que o profeta mostra? Deus não é contra Ezequias nem contra o povo que ele se levanta, mas contra o Senhor, porque eles disseram: quem é o Deus de Ezequias para que ele se fie? Porque se os deuses do Egito não puderam com Senaqueribe, não será o Deus dos judeus. Estou meio que falando as minhas palavras aqui. Amém? É uma afronta. E ali o Ezequias e Isaías apresentaram a quem? A Deus. Naquela noite, 185 mil soldados assírios estavam acampados para a guerra. Um anjo do Senhor, quantos? Um anjo, apenas um, entrou no acampamento e matou todos. Não sobrou um para contar a história. Quantos anjos? Um só. Um. Não precisou dois. Não precisou uma legião. Um só. Você sabe o que é 185 mil homens? É quase toda a população de Passo Fundo. É mais do que a população de Criciúma. É 6 vezes a população, irmãos, de Torres. 185 mil soldados mortos por um anjo. Eles são magníficos em quê? Em poder. E eu pergunto, foi pedido alguma coisa para o anjo? A quem eles oraram? A Deus. A outra passagem está em Daniel, capítulo 9, se eu não me engano, porque Daniel começa a orar, irmãos, 9 ou 10. Capítulo 10. Capítulo 10. O Daniel começa a orar e faz 21 dias de consagração e oração. E 21 dias depois, Gabriel vem até ele com a resposta. Ele está orando a Deus. E o Gabriel diz: eu vim por causa das tuas palavras, porque desde o dia em que você aplicou o teu coração a compreender estas coisas e a te humilhar perante Deus, não perante os anjos. Perante quem? Deus. São ouvidas as tuas palavras e eu vim por causa das tuas palavras. No primeiro dia que ele orou, o anjo já saiu. Mas o príncipe da Pérsia, um principado, um demônio, impediu de Gabriel o que é? Chegar. Foi uma batalha, irmãos. Batalha no mundo espiritual. No primeiro dia, Daniel orou. A resposta partiu dos céus, mas chegou até Daniel? Daniel parou de orar? Daniel sabia que já tinha vindo a resposta? Não sabia.
E aqui entra a fé. A fé é a certeza das coisas que não se veem. Daniel continuou o quê? Perseverando. E a batalha de Gabriel com o príncipe da Pérsia durou quantos dias? 21. E a insistência da oração de Daniel fez com que Deus enviasse quem? O arcanjo Miguel, que veio e continuou a batalha com o príncipe da Pérsia para que Gabriel viesse e trouxesse o quê? A resposta. Daniel não orou a anjo, Daniel não pediu nada a anjo, ele apenas orou a Deus e perseverou no quê? E Deus enviou a resposta. Tudo isso está acontecendo quando nós oramos, só que nós o que, irmãos? Nós não vemos. É fantástico ou não sabermos que os anjos estão agindo dessa forma? É maravilhoso. Amém? Então os anjos são magníficos em quê? Em poder. Mas deixa eu abrir um parênteses aqui. Os demônios também são anjos? Foram dotados dessa capacidade? Foram. Também foram. No Antigo Testamento, esse príncipe da Pérsia não conseguiu segurar Gabriel, irmãos. É porque ele tinha o que é? Ele tinha esse poder. Amém? A questão é, esses demônios ainda têm esse poder? Nós temos que entender. Um dia eu vi um pastor que colocou algo assim, usando esse texto para dizer que os demônios têm o quê? Poder, porque eles receberam esse poder. Eu concordo que eles receberam, mas eu não concordo que eles ainda têm. Por que não, pastor? Por causa de dois textos que nós já estudamos. Lá na cruz do Calvário, Colossenses 2,15, a Bíblia diz que Cristo na cruz, havendo despojado principados e potestades, os expôs publicamente ao desprezo e triunfou sobre eles. O que é despojar? É tirar toda a capacidade, poder e riqueza que alguém tem. Cristo removeu o poder que Satanás o que tinha, tanto dele quanto de quem? Os demônios. E lá em Hebreus 2,14, que nós já estudamos também, Cristo com a sua morte aniquilou o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então, os demônios foram criados com poder, mas Cristo veio o que é? Retirou. Esses demônios têm poder somente sobre aqueles que não confessam a Cristo com a sua boca e com o seu comportamento, porque não tem quem os defenda. Aí os demônios vêm, colocam doença, colocam perturbação, problema, dá tudo errado na vida da pessoa, mas também a pessoa não quer servir a Cristo, quer andar por conta própria. Ela só diz, eu acredito, eu tenho fé em Deus, Ele é tudo para mim, mas não vive a vida cristã, não confessa a Cristo. Os demônios vão lá e deitam e rolam. Agora, quando eles encontram pessoas que estão andando com Cristo, eles sabem que a coisa é diferente. Primeiro, porque nós já temos o Espírito Santo, nós temos autoridade para expulsá-los, nós temos poder, e ainda além disso, temos quem a nosso favor? Os anjos. Meu amigo, te mete com os crentes, né? Amém? É uma batalha espiritual, irmãos, onde nós temos sempre a garantia da vitória, porque tudo está a nosso favor. Tudo. Amém? Versículo 20. Bendizei ao Senhor anjos seus, magníficos em poder. Agora preste atenção. Que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz da sua. Agora a questão é: a quem os anjos cumprem ordens? De quem eles cumprem? E a que voz que eles obedecem? Quem é o sujeito do texto? Bendizei ao Senhor, anjos seus. Quem é os seus aqui? O seu aqui do sujeito é o Senhor, que cumpris as suas. Quem é o sujeito aqui? É o Senhor, obedecendo a voz da sua. Os anjos, irmãos, eles ouvem as ordens de Deus, obedecendo a voz da palavra de Deus, não dos homens. Mas aí como é que funciona? Vou explicar.
eu vou fazer a oração da cura. Aí eu chego e digo assim: meu Deus, estou falando com Deus, a tua palavra diz, em meu nome, desculpe, pelas pisaduras de Jesus fomos. O que eu acabei de fazer? Dei voz à palavra. Quando eu dei voz àquela palavra, irmãos, o anjo já se antenou. Mas ele não está obedecendo a minha ordem, porque eu não falei nada para ele. Eu simplesmente citei o quê? A palavra. E o anjo se antenou. Opa, é a palavra de quem? Eles têm que entrar em ação. É automático. Estão entendendo? É mais ou menos assim, quer ver? Eu vou dar um exemplo. É triste quando acontecem essas coisas, é chato, né? Eu já vi isso acontecer. Aqui não, graças a Deus, tomara que não aconteça. Um obreiro chega para o outro obreiro. Obreiro, vai lá na frente. Vem cá, quem é tu para me mandar? Não, o pastor mandou. Ah, não, tá bom. Por que quando ele citou o pastor, ele, mudou a opinião dele? Porque está por detrás alguém de quê? De autoridade. O certo seria ele ouvir o colega ali também o quê? Mas os demônios, irmãos, eles respeitam isso? Não respeitam. Por isso, quando você ora em nome de quem? Opa. Amém? Em nome de Jesus, a coisa mudou. Você dá a ordem em nome de Jesus, o demônio senta para trás. Opa. Amém? E quando você cita a palavra, o anjo sabe. Não é você que está mandando. Já há uma ordem estabelecida de quem? De Deus. Eles vão ter que entrar em ação. Amém? Olha o versículo 21. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, ministros seus, que executais o quê? O seu beneplácito. Quem são os exércitos dos céus, irmãos? E os ministros de Deus? Os anjos. E eles executam o quê? O beneplácito de Deus. Pastor, que raio de palavra é essa? Beneplácito é a boa vontade de Deus. Os anjos de Deus estão aqui para que a vontade de Deus seja estabelecida. Qual é a vontade de Deus, irmãos? A vontade de Deus é que todos os homens venham ao conhecimento da verdade e se salvem. Então os anjos trabalham para que o evangelho seja o quê? Pregado. Eles não podem pregar, mas eles cooperam na pregação do evangelho. Amém? A vontade de Deus é que eu e você tenhamos vida e vida com o quê? Com abundância. Tudo aquilo que nós vemos como vontade de Deus, os anjos de Deus estão lá, como um exército para ministrar, prestar serviço para que a vontade de Deus seja executada. Então, toda vez que você for orar, irmãos, toda vez que você se colocar em oração, em batalha espiritual, em nome de Jesus Cristo, o Pai está com você, Cristo está com você, o Espírito Santo está em você, e também o exército celestial, os anjos de Deus a seu favor naquela batalha. Humanamente, você pode estar sozinho, ninguém está te acompanhando naquela empreitada. Mas olhe o acompanhamento espiritual que você tem. Quando nós entendemos o que as Escrituras mostram a respeito do que são salvos, irmãos, que nem eu falei antes, a gente estufa o quê? O peito. Levanta a cabeça e marcha em frente. Às vezes você não se sente sozinho. Poxa, não tem ninguém comigo. Ninguém ora. Só eu que vou na igreja da minha família. É ou não é? Você não está sozinho, irmãos. Primeiro você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E além deles, toda essa batalha. Qual é a questão? É que você, irmãos, tem tudo isso pela fé. O que quer dizer pela fé? Você não vê, mas estão ali. Você crê. Tem gente que crê, às vezes parece que crê mais na ação do diabo. Ah, pastor, surgiu um problema. O diabo está se levantando. Ele crê no movimento do diabo contra ele.
mas não crê no movimento de Deus a favor dele, irmãos. Eu não entendo essas coisas. Quem será que movimenta mais? Hein? É Deus. Vamos fazer uma oração? Vamos ficar de pé? Aplauda Jesus bem bonito, irmãos.